Meus amigos, o mundo acompanha atônito o que acontece no Oriente Médio. Judeus e palestinos vivem sob conflito, e a guerra deflagrada tem feito vítimas inocentes e chocado o mundo inteiro. Neste vídeo, fazemos uma breve análise cristã da suposta origem abraâmica daqueles povos em guerra. Fique conosco até o final e entenda qual deve ser o olhar cristão sobre a origem bíblica do conflito. Raízes históricas do conflito entre o Hamas e Israel. Um olhar sobre Abraão e seus descendentes. O conflito entre o Hamas e o Estado de Israel é uma questão complexa e multifacetada que tem raízes profundas na história e na religião. Para compreendê-lo, é crucial mergulhar nos eventos que remontam milhares de anos, as narrativas bíblicas sobre Abraão e seus filhos com Sara e Agar. Abraão, conhecido como o patriarca das três principais religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, é uma figura central na compreensão das raízes comuns entre judeus, muçulmanos e cristãos. Segundo as Escrituras, Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir em direção a uma terra que ele lhe mostraria. Esse chamado divino estabeleceu um precedente crucial para a fé de muitos. Abraão e sua esposa Sara enfrentaram dificuldades para ter filhos, levando Sara a oferecer sua serva, Agar, como concubina a Abraão. Dessa união nasceu Ismael. Mais tarde, Sara também concebeu e deu à luz Isaque. Essa situação gerou uma dinâmica complexa entre os descendentes de Abraão, pois ambos Ismael e Isaque eram vistos como herdeiros legítimos das promessas de Deus. De acordo com as tradições islâmicas, Ismael é considerado o ancestral dos povos árabes. É dito que ele foi o escolhido por Deus para habitar a região que mais tarde seria conhecida como a Península Arábica. Esta é uma crença fundamental para os muçulmanos e estabeleceria um vínculo espiritual e territorial entre eles, que se julgam os descendentes de Ismael, e a Terra Santa. Por outro lado, Isaque é considerado o ancestral dos judeus. As promessas divinas feitas a Abraão foram passadas para Isaque e sua descendência. A terra prometida, que compreende a região onde se encontram atualmente Israel e Palestina, é vista como a herança legítima dos filhos de Isaque, de quem os judeus julgam descender. Essa dinâmica ancestral é um fator crucial para a compreensão do conflito atual entre o Hamas e Israel. Ambos os grupos têm reivindicações profundas que julgam serem legítimas sobre a mesma terra, uma questão que permanece sem resolução há décadas. O Hamas, uma organização política e militar que pratica o terrorismo, tem sua base de apoio na faixa de Gaza e é fortemente influenciado pelo islamismo. Para muitos palestinos, o Hamas representa a resistência contra a ocupação israelense e é visto como um símbolo de esperança na luta por um Estado palestino independente. Do lado israelense, a Terra Santa é vista como a herança ancestral do povo judeu, uma promessa feita por Deus a Abraão, Isaque e seus descendentes. Para os judeus, a criação do Estado de Israel em 1948 foi um evento de significado histórico, um cumprimento de séculos de aspirações e uma resposta ao Holocausto. Do ponto de vista bíblico, quem teria razão nesse conflito? Procuramos responder a essa pergunta com uma breve análise cristã da suposta origem abraâmica desses povos. Os cristãos também têm um papel significativo nesse contexto. Eles veem sua fé enraizada nas mesmas tradições e histórias, compartilhando uma ligação espiritual com a Terra Santa. É certo que há uma diversidade de perspectivas cristãs sobre o conflito que refletiria a complexidade da situação. Contudo, procuramos nos basear na ortodoxia cristã, isto é, no modo correto como a Bíblia e o cristianismo devem ser entendidos. Vimos, no início, que ambos os povos no conflito se julgam herdeiros de Abraão, e assim, cada um de seu lado reivindica a legitimidade sobre a área de litígio. Eles têm razão? Qual é o ensino cristão sobre Abraão e seus filhos Ismael e Isaque? A história de Ismael e Isaque é rica em simbolismo e deve ser interpretada à luz das alianças na teologia cristã. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, fornece uma interpretação valiosa, especialmente em Gálatas 4 e 2 Coríntios, capítulo 3. Em Gálatas 4, Paulo usa a narrativa de Ismael e Isaque como uma alegoria para ilustrar a diferença entre a escravidão da lei e a liberdade da graça.
Ele identifica Ismael como representante da antiga aliança que estava ligada à lei dada no Sinai. Assim como Ismael nasceu de uma escrava, a lei também trazia uma forma de escravidão espiritual, pois ninguém poderia cumpri-la completamente. Paulo compara a Jerusalém terrestre à escrava Agar, indicando a transitoriedade e a natureza temporária da antiga aliança. Sob essa perspectiva, tanto judeus quanto muçulmanos são filhos da escrava, pois vivem sob a lei, cada qual a seu modo, e não da graça. Por outro lado, Isaque é visto como um tipo da nova aliança, que está associada à promessa de Deus e à graça manifesta em Cristo. Assim como Isaque nasceu de uma mulher livre, a nova aliança é caracterizada pela liberdade e alegria em Cristo. Paulo identifica a Jerusalém celestial como a mãe dos crentes, enfatizando a eternidade e a plenitude da nova aliança. Assim, os cristãos são os descendentes de Isaque. Em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo continua essa distinção entre as duas alianças ao descrever a superioridade da nova aliança em relação à antiga. Ele contrasta as tábuas de pedra com a ministração do Espírito, indicando que a antiga aliança era gravada em pedras e trazia a condenação da lei, enquanto a nova aliança traz a liberdade e a transformação do Espírito Santo. Portanto, a interpretação de Paulo representa a ortodoxia na e da interpretação cristã da Bíblia. Assim, um cristão não deve entender Ismael e Isaque como ancestrais espirituais de judeus e muçulmanos. Em suas origens e destinos, eles servem como prefigurações impressionantes das duas alianças, destacando a transição da lei para a graça e a superioridade da nova aliança inaugurada por Cristo. Essa compreensão enriquece nossa apreciação pela harmonia e progressão do plano divino ao longo da história da salvação. É claro que a análise aqui é espiritual e bíblica, não política. Como povos livres, eles devem buscar o entendimento e resolver em paz o conflito. A barbaridade com que o Hamas ataca Israel, ceifando vidas de inocentes, violando mulheres, idosos e crianças, não nos permite considerá-los legítimos herdeiros das promessas de Deus feitas a Abraão. Que ambos se convertam a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o like e ativarem o sininho das notificações. A paz de Cristo.